O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por meio dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos fala da falta de fé dos parentes de sangue, por assim dizer, dos conterrâneos, dos compatriotas de Jesus em Nazaré. Pessoas que viram ele crescer, agora se sentem completamente atordoadas por verem tanta sabedoria e tanto poder. O que mostra que nós podemos nos escandalizar com coisas boas, não é? Antes de falar do tema central, que é esse que eu anunciei, só gostaria de recordar uma coisa a respeito da interpretação desse Evangelho. Algumas pessoas ficam perplexas, escandalizadas, porque o Evangelho nos fala de irmãos de Jesus. Como é que Jesus tem irmãos? Se Maria era virgem, se São José tinha votos de castidade. Como é que tem o irmão Tiago, José, Judas e Simão? Quem que são esses irmãos de Jesus? Na Bíblia, a palavra irmão nem sempre é usada com o significado de irmão de sangue. Por quê? Porque nas línguas semíticas, nas línguas lá da origem de Jesus, não existe uma palavra específica para falar de primos. Como nós falamos primo irmão, né? Não existe a palavra primo naquelas línguas. Então, por exemplo, nós sabemos que Abraão e Ló não eram irmãos de sangue. No entanto, a Bíblia, eles se referem um ao outro como irmão. E aqui também, esses irmãos não são filhos de Maria, não são filhos de José, são irmãos no sentido de primos e irmãos. Como é que nós sabemos isso? Primeiro, nós católicos sabemos isso pela tradição católica, porque a mesma tradição que nos deu a Bíblia, nos dá a interpretação da Bíblia. Nós católicos interpretamos a Bíblia dentro da igreja, não é assim, cada um pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai ler em casa, cada um interpreta do seu jeito. Não, Deus disse à igreja: eu estarei convosco todos os dias. E se vocês forem ver, ao longo dos 2000 anos de igreja, a Igreja Católica sempre interpretou a Bíblia dizendo que Maria era virgem antes, durante e depois do parto, que Jesus não tinha irmãos de sangue. Isso sempre foi interpretado assim. Mas isso já seria suficiente para um católico, ponto e acabou.
é assim porque a igreja sempre creu assim. Boa noite. Ok? Nossa fé é a fé apostólica, já faz 2000 anos que a gente crê assim, e assim é, e acabou. Autoridade da igreja. Santo Agostinho nos recorda: eu não creria nos evangelhos se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. A gente crê na Bíblia porque a gente crê na igreja. Todos os domingos a gente se levanta e diz: creio na Igreja Católica. Em nenhum momento o nosso credo diz: creio na Bíblia. Nós cremos na Bíblia, mas porque cremos na igreja. Eu creio na igreja, a igreja me manda crer nesses livros aqui, e nesses livros que ela manda crer, ela também me dá a interpretação, as duas coisas. Ela me dá o livro e me dá a chave interpretativa. É essa a nossa fé católica. Isso já bastaria então para dizer: Maria é virgem, boa noite. Esses nomes aqui não são irmãos de Jesus. Mas, para não ficar só no argumento de autoridade, vamos mostrar como na própria Bíblia se mostra que esses não são irmãos de Jesus. Tiago está aqui, irmão de Jesus. Então nós sabemos que tem um Tiago que é chamado irmão de Jesus. Se vocês forem ver, São Paulo, no início da carta aos Gálatas, diz assim: eu não encontrei nenhum dos apóstolos, a não ser Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Opa, mais uma informação: esse Tiago, irmão do Senhor, é apóstolo. É apóstolo. Vamos lá na lista dos apóstolos, e você encontra 2 Tiagos. Um Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de São João, não são parentes de Jesus. Tchau, então não é esse Tiago. Ah, mas tem um outro Tiago, Tiago, filho de Alfeu, Tiago de Cleofas. Uai, quem é esse Tiago? Ele é filho de um homem chamado Alfeu e de uma mulher chamada Maria de Cleofas, que eram parentes ou de Maria ou de José. Não vou entrar aqui nesses detalhes, mas eram parentes e, portanto, outro pai e outra mãe. Tiago, irmão do Senhor, é filho de Alfeu, é chamado Tiago de Cleofas, ou seja, Maria de Cleofas é a sua mãe. Então vejam só, não é de forma alguma irmão de sangue de Jesus. A própria coerência interna da Bíblia nos mostra que esse Tiago, irmão de Jesus, não é irmão de Jesus coisa nenhuma. É um parente, um primo, talvez primo irmão. Então nós sabemos que a parentela de José e de Maria viviam em Nazaré, e esses fazem parte dos parentes. O evangelho de hoje, para nós levarmos um alimento para casa, nos fala que essas pessoas, parentes de sangue de Jesus, que viveram com Jesus, pela lógica, deveriam ser as mais santas, deveriam ser as mais convertidas. Jesus é a fonte da santidade, ele viveu 30 anos com esse pessoal lá. Então, como é? No entanto, eles não tiveram fé. Você vai dizer: mas padre, Jesus passou 30 anos escondido, sem se mostrar direito para eles. Como é que eles querem? O senhor quer que eles tenham fé? Sim, não quero que eles tenham fé porque viveram 30 anos com Jesus. Eu quero que eles tenham fé porque agora começou a aparecer. Olha, eles estão vendo, eles que conviveram com Jesus começaram a ver a sabedoria dele. De onde vem essa sabedoria? Eles que conviveram com Jesus começaram a ver os seus milagres. De onde vêm esses milagres? E apesar desses sinais evidentes, milagres, ensinamento sublime,
não se abalaram minimamente para crer em Jesus, nem se moveram. E então Jesus admirou-se com a falta de fé deles. O que quer dizer admirou-se? Não quer dizer que Jesus ficou surpreso, porque Jesus conhece o coração das pessoas e não fica surpreso com nada. Mas ele ficou decepcionado, porque ele esperava. Sabia que não vinha, mas mesmo assim esperava. Esperava no sentido que o plano de Deus, o projeto de Deus para nós é que nós tenhamos uma grande fé. E quando a gente não tem, Deus tem o seu plano frustrado, tem o seu projeto atrapalhado por nós. Então aí vem a nossa pergunta: e nós? E nós que somos também parentes de Jesus, porque estamos com Ele, fazemos parte do seu corpo, somos batizados, nós que recebemos Jesus na Eucaristia, nós que temos esse contato íntimo com nosso Senhor, e nós temos fé? Nós reagimos com fé? Ou Jesus está olhando para nós dizendo assim: nossa, que chato, que decepção, que decepção, eu esperava fé e não encontrei. Nós ontem vimos 2 grandes exemplos de fé, a hemorroísa e Jairo. Hoje nós vemos o contrário, exemplo de falta de fé. Crer que Jesus é a resposta de nossas vidas, Ele é a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, se entregar a Ele generosamente, é isso que Ele quer de nós. Então que hoje Jesus fique admirado, ao contrário, alegre, contente de ver a fé com a qual nós nos aproximamos dEle.